Por favor, pode se assentar, abaixe a sua cabeça. Mesmo sentado, vamos estar orando a Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és santo, Tu és soberano, ó Pai, Tu estás aqui neste lugar, ó Deus. Queremos te louvar pela Tua presença, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, para prestar culto ao Senhor. Nos colocamos diante de Ti. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo venha nos dar direção, ó Pai, venha nos guiar através da Tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, nós saímos daqui renovado, abastecido, a nossa alma, pelo poder da Tua palavra. Já Te louvamos, glorificamos o Teu nome agora, Senhor. Pedimos que Tu venha falar aos nossos corações, fala aos nossos corações, ó Deus, eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém, amados do Senhor? Amém. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito baixinho. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Isso, melhorou, muito bem, amém? Quero cumprimentar você que está aí participando dos cultos nas redes sociais também, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém, amado? Aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver participando desse culto, abre o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus irá falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, vamos estar lendo. Marcos, capítulo 4, aleluia. Marcos, capítulo 4, abra lá a sua Bíblia. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Quero te convidar que você acompanhe aí, amém? Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus apazigua a tempestade, Jesus acalma, faz cessar a tempestade. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Vou ler novamente esse primeiro versículo, para nós entender o texto por completo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? O tema da mensagem dessa noite é, qual que é, Davi? Coloca lá para nós ver. Aleluia. Glórias a Deus. O tema da mensagem é enfrentando a tempestade. O que significa uma tempestade? Tempestade é tudo aquilo que é formado. Tempestade é denominado um temporal, que pode significar um vento forte, águas brabas demais. Isso é uma tempestade. É denominada também um temporal e pode significar um furacão. No sentido figurado também, a tempestade é uma luta, é uma tribulação, uma prova, uma aflição na vida do cristão, na vida do crente. Isso também é uma tempestade. Um vento forte demais, uma luta forte demais, que vem repentinamente,
também é figurado como uma tempestade na vida do servo de Deus. E nós que servimos a Deus passamos por tempestade e às vezes parece que vamos perecer. Às vezes a tempestade vem tão forte, tão violenta, a prova, ela vem tão forte, tão violenta, que às vezes parece que vamos até perecer. Por causa da luta, por causa da tempestade. Se nós não estiver alicerçado na palavra, se nós não estiver fortalecido na palavra, a tendência é se desviar do caminho do Senhor, sair do caminho do Senhor por causa da tempestade, por causa da prova. A luta é tão braba às vezes, tão violenta às vezes, que nós precisamos estar fortificados no Senhor, fortalecido na palavra, revestido com a unção de Deus sobre a nossa vida, para que quando a tempestade vier, nós possamos suportar e sair vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, amados do Senhor? Aleluia. Isso é uma tempestade. Quais são as atitudes que devemos ter diante das tempestades? Quais são as atitudes que nós devemos ter diante da tempestade? Quais são elas? Primeiro, não deixar-se dominar pelo medo. A tendência da prova, o inimigo ele lança a tempestade, ele lança a prova com o único propósito, nos amedrontar, nos intimidar, deixar nós apavorados, com medo. Então nós que servimos a Deus jamais podemos deixar-se dominar pelo medo, jamais. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade que estivermos enfrentando, nós temos que permanecer firme, crendo na vitória, porque nós servimos um Deus de vitória e Ele está no controle da nossa vida e com certeza já caiu por terra toda a cilada, todo o ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Está compreendendo, igreja querida? Aleluia. Não podemos deixar-se dominar pelo medo de maneira alguma. Veja o que diz lá em Isaías 41, versículo 10. O que o Senhor diz através de Isaías. Ele disse assim, Isaías 41, 10 diz assim, não temas, não temas. Estou na prova, não temas. Estou passando dificuldade, não temas. Estou desempregado, fiquei desempregado de uma hora para outra, não temas. É uma tempestade que veio, é a luta que surgiu repentinamente. E ninguém está preparado para a luta, ninguém está preparado para a tempestade. É que nem a morte, mesma coisa. Muitos estão se preparando todos os dias para viver, mas ninguém se prepara para morrer. Assim é a tempestade. Ninguém espera a tempestade. Ela vem repentinamente sobre a nossa vida. E o Senhor está dizendo no livro de Isaías 41, 10, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Temos que tomar posse da palavra. Temos que crer daquilo que está escrito na palavra. Temos que crer. Aquilo que está na palavra, nós precisamos crer no que está escrito na palavra. O Senhor está dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre. Está assombrado por quê? Está desesperado por quê? Está com medo por quê? Está com medo de ficar desempregado por quê? Não te assombre. O Senhor está contigo. O Senhor vai te sustentar. A palavra do Senhor diz que não vem prova, não vem luta, não vem tempestade, além daquela que você possa suportar. Fica firme na presença do Senhor. Fica firme crendo que Deus é contigo e Ele já te deu a vitória. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou o teu Deus. Nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que está vivo. Ele não está morto mais. Ele não está na sepultura mais. Ele não está mais pregado na cruz, não. Ele não está mais no crucifixo pendurado no pescoço, não. De maneira alguma. Ele não está mais lá no quadro todo desfigurado, de maneira alguma, não. Não é esse Deus que nós servimos. O nosso Deus está vivo. Ele está no meio de nós. Ele está do nosso lado. Aonde você está, Deus está contigo. Você está na tua casa, Deus está contigo. Você está trabalhando, Deus está contigo. Você está onde você estiver, Deus está contigo. Porque Ele está dizendo, eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço. Está fraco? Talvez a luta tenha te deixado fraco. Você não tem força para vir na igreja, você não tem força para orar, você não tem força para ler a palavra, você não tem força para prestar atenção no culto. É a luta, é a prova, é a tempestade que talvez você esteja enfrentando. E essa tempestade te enfraqueceu espiritualmente. Essa tempestade te deu vontade de parar de vir na igreja, parar de servir a Deus. É a prova, é a luta que faz isso. É uma seta maligna de Satanás que é lançada para que nós venhamos desanimar. Mas o Senhor está dizendo, eu te fortaleço. É só você clamar por Ele. É só você pedir para Ele, é só você chorar para Ele, pedir socorro, Ele te fortalece. E tem mais, o versículo ainda diz, eu te ajudo. Não é o homem que te ajuda, não é a tua carreira que te ajuda, não, de maneira alguma, não, ninguém te ajuda, quem te ajuda é o Senhor. Nós que servimos a Deus, o nosso ajudador é o Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente, é o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos dá força para enfrentar o dia mau, para enfrentar a tempestade, para enfrentar a luta, para enfrentar a prova quando ela vier. Ah, pastor, mas crente passa a prova? Passa. Ah, mas crente passa a tempestade? É o que mais passa tempestade, é o servo de Deus. Sabe por quê? Deixou de fazer a vontade do diabo e agora está fazendo a vontade de Deus. O inimigo está furioso por causa disso. Ele lança seta de todos os lados, ele arma cilada de todos os lados para tentar. Ele tenta, por isso que ele é o tentador. Ele tenta nos tirar da presença de Deus. Mas maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor. A Bíblia diz que aquele que habita em mim é muito maior do que aquele que habita no mundo lá fora. Ah, nós temos o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso guarda. Ele é aquele que nos ajuda. E a outra parte do versículo diz assim, eu te sustento. Ele vai te sustentar, não temas. Ele te sustenta a tua vida espiritual, a tua vida física, Ele sustenta o teu emocional, Ele sustenta a tua família, não temas. Fica firme na presença do Senhor, diante dos ventos, diante das tempestades da vida. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Muitas pessoas, irmãos, preste atenção. Muitas pessoas morrem em assalto ou em qualquer outra situação de perigo porque elas foram dominadas pelo medo. Pode observar, morreu num assalto, foi dominada pelo medo. Olha, foi dominada pelo medo. Muitos que morrem em assalto, em tragédia, em situação de perigo, é porque elas foram dominadas pelo medo, pelo pavor. Elas ficam apavoradas. É isso que o inimigo quer, que nós perdamos o controle, que nós perdemos, sabe, a nossa fé. Então, quando que vier a prova, quando vier a luta, quando vier as dificuldades, não se deixe dominar pelo medo. O medo não é de Deus, não vem de Deus, de maneira alguma. O medo não é de Deus. Nós temos o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 8 diz assim, não temas diante deles. Deles quem? Das tempestades, da fúria do inimigo. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele está do nosso lado. Diante da prova, diante das dificuldades, Ele está do nosso lado. Você não está sozinho, você não é órfão, não. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que cuida de você, porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro para quê? Para cuidar de nós. Então Ele cuida de nós. O amor de Deus nos envolve de uma tal maneira que Ele cuida de nós. Está compreendendo, igreja querida? Louvado seja o Senhor, porque você está entendendo. Como vencer a tempestade da vida? Não desista de lutar e de perseverar.
Ah, vou parar de orar porque não tem mais jeito. Está enganado. Tem que continuar orando. Ah, eu estou passando muita luta, não adianta eu orar mais por esse casamento, porque não tem mais jeito, está enganado, tem que continuar orando. Não desista de orar pelo seu lar, não desista de orar pelo teu casamento, não desista de orar pela sua família, continue orando, continue perseverando. Ah, pastor, mas é só briga, é só contenda, é uma tempestade terrível, continua orando. Não desista de orar e de perseverar. Lute pelo seu lar, lute pela sua família, lute pela sua vida espiritual. Não pare, não desista, porque nós temos o Senhor que está no controle de tudo. Olha só o que diz Salmo 46, versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmos, de número 46, verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Observa. Salmo 46, 1 diz assim. Deixa eu colocar ali para nós todos ler junto. Deus é Deus. Deus é Deus. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. A todo tempo. A todo tempo. Deus é bom. Deus é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tempestade. No dia mau, nós temos o Senhor, Ele é o nosso Deus, aquele que nos guarda. Não, você não pode parar. Você que está participando aí do culto, que talvez esteja enfrentando uma tempestade, você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar pelo seu lar, pela sua família. Ah, você não pode parar de maneira alguma, continue firme. Porque Deus, pastor, do outro lado, Deus já sinalizou que não tem mais jeito. Mas a última palavra vem do Senhor. Enquanto Deus não der a última palavra, continue orando. Enquanto Deus não der a última palavra, continue buscando, continue jejuando. Enquanto Deus não der a última palavra, não desista de orar. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, igreja? No texto que nós lemos, os discípulos lutavam contra o vento, tentando chegar na outra margem. Se parassem de remar, iam terminar em alguma praia, ou facilmente o barco iria se encher de água. Mas o que eles fizeram? Continuaram a remar, não pararam. No meio da tempestade, eles não desistiram. Clamaram a Jesus que estava no barco. E Jesus estava no barco, junto com eles na tempestade. E eles clamaram a Jesus que estava no barco, e Jesus deu livramento. Na luta, na prova, nas dificuldades, você precisa lembrar que Jesus está no barco contigo. É só você clamar. Se você clamar, nada vai acontecer. Se você não clamar, se você ficar com a boca fechada, estou na luta, estou na prova, e você não ora, e você não clama, e você não pede ajuda, Jesus está ali do teu lado. É só você clamar que Ele vem ao seu socorro. Os discípulos estavam quase naufragando, quase afundando o barco, mas Jesus estava lá na polpa, dormindo. Como diz o texto que nós lemos. E o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, e o Senhor entrou com a providência. Amém, igreja? O Senhor está dizendo a você que está ouvindo nessa noite, esforçai-vos. Não desista, não desanima, esforçai-vos, a todo tempo se esforça, a todo tempo busca o Senhor, a todo tempo esteja na presença dEle, porque Ele tem vitória para a sua vida. Você não está servindo Deus em vão. Não se preocupa com isso. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. A Bíblia diz que você não ficará sem recompensa. Você tem que crer o que a palavra diz. Aquele que busca, aquele que clama, aquele que ora, aquele que crê, aquele que não vai ficar sem recompensa. O Senhor vai te recompensar, o Senhor vai entrar com a bênção na sua vida, o Senhor vai te abençoar, pode ter certeza disso. Amém, igreja? Ah, mas está muito difícil demais, pastor, eu estou passando muita luta, o senhor não imagina.
Todos nós passamos por tempestade, mas nós temos o Senhor, que acalma a tempestade. Enquanto você não tiver essa percepção, enquanto você não entender isso, você vai sofrer. Não pensa porque você é cristão, não pensa porque você serve a Deus, que você não vai passar por luta, por tempestade. Quem te ensinou isso, ensinou errado. Vamos passar sim. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tempestade, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. Precisamos crer dessa maneira. As pessoas talvez tenham falado para você do que vale estar na igreja. Você não sai de dentro da igreja, dia e noite na igreja, passando essa luta. É o processo. Deus está te preparando para algo melhor. Você não vê agora. Você não vai entender agora o que está acontecendo na sua vida. Você vai entender amanhã. Deus vai te revelar amanhã o porquê dessa tempestade, porque essa luta que você está atravessando. Fica firme, não desista, fortalece o seu coração. De que forma, pastor Mário, eu vou fortalecer o meu coração? Buscando o Senhor, orando a Deus, clamando ao Senhor, lendo a palavra, participando dos cultos, das reuniões. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te fortalecer e você vai cantar o cântico de vitória. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 15, 7, diz assim, tem um mas esforçai-vos. Precisa se esforçar. Ah, mas eu não estou com vontade de ir para a igreja. Tem que se esforçar para vir para a igreja. Ah, não estou com vontade de orar. Tem que se esforçar para orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Tem que se esforçar para ler a Bíblia. Sabe, irmão, para que você vença o inimigo. Para que você conquiste a sua bênção, a sua vitória com esforço. Mas esforçai e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desanime por causa da prova, não desanime por causa do dia mal, por causa das lutas, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém falou alguma coisa, você deixou de vir para a igreja. Você que está na sua casa, participando do culto online, poderia muito bem estar na igreja, não é verdade? Mas as lutas, as adversidades, tirou você da casa do Senhor. E hoje você está aí, um obreiro da casa do Senhor, um levita que poderia estar ajudando no reino de Deus, está aí na sua casa, porque as lutas, as tempestades te feriu. E você saiu soldado ferido. Quantos estão feridos hoje por causa das lutas? Quantos estão parados hoje por causa das tempestades? Quando ela veio, a pessoa não estava fortalecida no Senhor. E o barco afundou. E a pessoa saiu da igreja, abandonou o caminho do Senhor. Mas esse não é o nosso caso, que estamos aqui, graças a Deus. Amém, igreja? O inimigo sempre vai se levantar para nos parar. Esse é o propósito do inimigo. Ele sempre vai se levantar para nos parar. Por que ele quer nos parar? Porque ele sabe que nós vamos para o lugar que ele já esteve. Ele sabe o quanto lá é bom. Ele sabe o quanto lá é glorioso, ele sabe disso, ele nos odeia por causa disso, ele sabe que nós vamos morar no céu com o Senhor, o céu a qual ele já esteve, o céu a qual ele já desfrutou da glória de Deus, ele sabe disso. Então ele se levanta furioso para tentar nos parar, mas devemos lutar e lutar até vencer, em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja querida do Senhor. Não sei a luta, não sei as dificuldades, a prova que você está passando, a tempestade que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, Deus está aqui.
É só você clamar por Ele e Ele vai vir ao teu socorro agora. Nesse momento, Ele vai lá visitar a tua casa, a tua família. Ele vai fazer um terremoto lá naquele lugar e o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer. Sabe por quê? Porque você está crendo na palavra. É só para aqueles que crêem na palavra. Você está crendo na palavra e aquele que crê recebe de Deus. Então eu quero que você ore agora e coloque diante de Deus a tempestade que tem assolado a sua vida, a tempestade que tem batido na sua casa, na sua família. Coloca diante de Deus e peça a Ele ajuda. Esse é o momento de você pedir ajuda a Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, o barco está afundando. Fale para Deus que Ele está aqui para te abençoar em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, louvado é o teu nome, Senhor, aleluia, Senhor. Teu povo está crendo, ó Pai, teu povo está clamando porque está crendo, ó Pai, na tua palavra, e a tua palavra diz que aquele que crê vê a tua glória, aquele que crê recebe bênção, recebe milagre, e aqui tem um povo que está crendo, ó Pai, na palavra que o Senhor está trazendo para a tua igreja nessa noite, e eu sei, ó Deus, que o milagre está acontecendo, eu sei que o sobrenatural está acontecendo agora, Senhor, porque o Senhor está aqui na igreja operando milagre, sinais e maravilha no meio do teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos ao Senhor. Aleluia. Podem sentar, a igreja. Aleluia. Precisamos enfrentar, preste atenção, amados do Senhor, precisamos enfrentar a tempestade com coragem, para sair vitorioso. De que forma eu vou enfrentar a tempestade e sair vitorioso? Com fé. Tem que enfrentar a luta, a prova, com fé, profetizando vitória. Não é enfrentar a luta de qualquer jeito, não. Não é enfrentar as adversidades de cabeça baixa, triste, abatido, não, não. Isso é incredulidade. Temos que erguer a cabeça como soldado de Cristo que nós somos e profetizar vitória, e profetizar que as cadeias já caíram por terra, e profetizar que Deus está entrando com a providência, e profetizar que as portas estão sendo abertas, profetizar com fé, e Deus opera quando nós agimos por fé. Quando você age com fé, Deus move o céu e a terra para abençoar a sua vida. Temos exemplos de fé na Bíblia. Temos exemplos de homens que agiram com fé na Bíblia. Por exemplo, os 4 homens que conduziram o paralítico. Observa o texto, não vou ler o texto porque o tempo nosso não permite. 4 homens vai lá, pegam o paralítico. Chega na porta onde Jesus estava pregando. E não conseguiram entrar na porta. Mas eles tinham a fé inabalável. Precisamos ter uma fé inabalável. Precisamos ter uma fé que não traz dúvida no nosso coração. Aqueles 4 homens tiveram uma fé inabalável. Chegaram, pensaram ele, vamos entrar com ele pela porta e colocar ele aos pés de Jesus e ele vai ser curado. Mas quando se chegaram à porta, o lugar estava tão cheio, porque todos que estavam ali queriam receber milagre, estavam ali com o coração aberto para receber a bênção, o sobrenatural de Deus. Não conseguiram chegar o paralítico até Jesus. Arrumaram uma escada e subiram com o homem no telhado. Tiraram as telhas e desceram o paralítico, algo sobrenatural aos olhos humanos. Desceram o paralítico pelo telhado e colocaram ele aos pés de Jesus. E eles foram curados, agiram com fé. Deus vai abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, quando você agir com fé.
profetizar vitória. Sabe quando você age com fé? Quando você abre a sua boca e começa a profetizar vitória. Não está vendo, não sabe como vai vir o recurso, não sabe o que vai acontecer, não sabe de onde vai vir o socorro, mas você sabe que Deus está no controle. Então você abre a tua boca e começa a profetizar com fé, crendo que Deus está agindo, começa a declarar sua vitória, começa a declarar que Deus já entrou com a providência, e assim foi com o paralítico. Assim foi com esses 4 homens, sabe? Vamos descer ele pelo telhado, em cima de Jesus, e quando chegar lá, ele vai ser curado, e foi curado. Temos outros exemplos de fé na Bíblia também. A mulher do fluxo de sangue, há muito tempo, com uma hemorragia incurável. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, passou por vários médicos, estava abandonada pela família, estava lá separada da sociedade. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ela profetizou a vitória. Irmão, muitas vezes Jesus entra aqui dentro nos esperando. Jesus está aqui na igreja nos esperando para operar milagre, para operar cura, para operar maravilha, e ficamos com a boca travada, não damos um glória a Deus, não damos um aleluia, não profetizamos vitória, não profetizamos bênção, e queremos que Jesus opera, e queremos que Jesus faz milagre. Não vai fazer. A mulher, quando ela soube que Jesus ia passar por ali, ela disse assim: se apenas eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Ela declarou, se eu tocar na orla das vestes dele, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa orar por mim, não, ele não precisa nem parar a caminhada dele, nada, eu vou apenas tocar na orla das vestes dele e serei curada. Irmão, essa é a fé que Deus espera de cada um de nós. Essa é a fé do impossível que Deus quer que nós venhamos tomar posse. Sabe, amado? Uma fé sobrenatural, uma fé invisível, uma fé que não tem lógica, não tinha lógica o que essa mulher disse, mas ela creu. E você lê o texto, aconteceu. Ela saiu arrastando, creio eu. Ela saiu no meio daquela multidão que estava correndo o risco de ser apedrejada, de ser morta, porque ela estava excluída, ela não podia andar no meio da sociedade. Mas ela saiu até Jesus. E quando a Bíblia diz que quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos de Jesus ficaram abismados com essa pergunta, dizendo: Senhor, mas tu pergunta quem te tocou? Todos estão te tocando, o Senhor está passando numa multidão, todos estão te esbarrando, te tocando, e o Senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse assim: alguém me tocou de um toque diferente. Eu senti que saiu virtude de mim, a virtude de cura. A fé, irmão, quando você age com fé, o sobrenatural acontece. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender o que aconteceu contigo, mas o que aconteceu com ela. Por que ela está sendo tão abençoada assim? O que aconteceu com ele? Porque está sendo... É a fé que remove montanha. Deus é que nós tomamos posse dessa fé que remove montanha. As montanhas, quais são essas montanhas? É tudo aquilo que está impedindo a nossa bênção, a nossa vitória. A fé, essas montanhas que tem atrapalhado de você prosperar, de você crescer na vida, são montanhas. Nós precisamos crer que Deus age. Precisamos crer que Deus está presente no nosso meio, aonde nós estiver, no lugar que nós estivermos, Deus está presente, está do nosso lado para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso lar, para abençoar a nossa família. É só você crer.
Temos mais um exemplo na Bíblia. Jairo, um texto bastante conhecido. Jairo saiu de casa, sua filha estava enferma e foi ter com Jesus. E chegando até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, pedindo que Jesus fosse com ele à sua casa, porque a sua filha estava enferma. E diz o texto da palavra do Senhor, se você ler, você vai compreender, que quando ele estava indo, se deparou com a mulher do fluxo de sangue. E ficou ali operando o milagre da mulher do fluxo de sangue. De repente chega alguém lá da casa de Jairo e diz para Jairo assim: não adianta mais incomodar ele, deixa ele seguir a viagem dele em paz, porque a sua filha já está morta. E Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Vamos até a tua casa. E Jesus foi com Jairo até a casa dele. E quando ele chegou lá, o povo estava chorando. Chorando porque a filha de Jairo já estava morta. Como aquele homem havia dito a ele. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, pediu que todos saíssem. Todos aqueles que são incrédulos saíssem dali. E entrou Jesus lá no quarto onde a menina estava. E deu vida à menina, porque Jairo creu. Irmão, esta é a fé que Deus quer que nós venhamos ter. A última palavra é do Senhor. Enquanto Deus não dá a última palavra, não temas, fica firme. Enquanto Deus falar, não tem mais jeito, continue orando, continue buscando o Senhor nas madrugadas, continue vindo na igreja, participando dos cultos, das reuniões, para que a tua fé cresça. A única forma de você acrescentar fé no teu coração é ouvindo a palavra. A única maneira de você acrescentar fé no seu coração. Amém, igreja? A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence as tempestades. Essa é a vitória que vence as tribulações, os problemas do dia a dia. Essa é a vitória que vence as brigas dentro de casa. Essa é a vitória que vence os problemas financeiros. Essa é a vitória que vence o desânimo. É a nossa fé. Quando você tem fé, não tem barreira. A fé arrebenta todas as barreiras. A fé quebra todas as barreiras. E você se aproxima de Deus no meio da luta, no meio do vale. E você não desanima porque você tem fé. E você ora porque você tem fé. E você clama porque você tem fé. E a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Para o crente que não tem fé, para o crente, aleluia. Para o crente, para o cristão que tem fé, tudo é possível. Tudo é possível. Olha só o que diz Marcos, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler? Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, 23 diz assim: e Jesus disse, quem é que disse, igreja do Senhor? Não, muito fraco. Quem é que disse, igreja amada do Senhor? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Se tu crê, tudo é possível para você. Às vezes eu venho para a igreja participar do culto e não consigo crer. Meu coração está incrédulo na palavra que está sendo pregado. Meu coração está incrédulo. E não acontece nada. Do jeito que você entra na igreja, você sai mais vazio. Você sai mais frio do que água do rio. Mas quando você entra na igreja do Senhor, quando você entra na presença do Senhor, crendo que vai acontecer alguma coisa. Eu vou participar do culto hoje, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo.
Eu tenho certeza que o milagre que eu vim buscar vai acontecer. Pode crer que vai acontecer, porque está escrito na palavra. Olha lá, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, igreja do Senhor? Sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu vou na igreja, eu participo dos cultos, das reuniões, amém, amém, mas você tem fé? Você está participando do culto com fé? Isso é uma luta que nós precisamos vencer. Porque muitas vezes estamos na presença do Senhor e não estamos nem aí com o culto. A palavra está sendo pregada e você está distraída, você está distraído. Você está aí mexendo no celular, você está pensando em outras coisas totalmente diferentes do que está acontecendo aqui dentro. Mas quando você está com o teu coração cheio de fé, você está ouvindo a palavra, você quer a palavra, você sabe que Deus está falando contigo, e você sabe que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Glórias a Deus. O Senhor está dizendo que precisamos nos esforçar cada vez mais. Cada dia mais precisamos nos esforçar para estar na presença do Senhor. Amém? Quais são as ações para vencer a tempestade, para nós orarmos e concluir? O que devemos fazer para vencer a tempestade? Primeiro, clamar a Jesus. É só Jesus, não tem outro que você pode clamar. Esquece. É só Jesus que está vivo. Ele tem olho e vê, tem perna e anda, tem braço e abraça. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo aqui no nosso meio. Clamar somente a Jesus para vencer as lutas, para vencer a tempestade do dia a dia. Clame a Jesus. Se você clamar a Jesus, pode ter certeza que vai dar certo. Os discípulos disseram lá em Marcos capítulo 4, versículo 38, vamos ler? Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecendo? Não te importa que perecemos? Eles clamaram a Jesus. É só Jesus para abençoar a nossa vida, mas ninguém tem poder para fazer nada por nós que servimos a Deus. Somente Jesus que pode nos abençoar. Pedro, podemos ver outra passagem, Pedro quando estava naufragando, quando ele desce do barco, estava ali naufragando, morrendo, porque ele estava afundando por causa do vento. Ele foi olhar para os lados, ele começou a afundar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 30, ele falou: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus estende as mãos, pega na mão de Pedro e coloca ele de volta dentro do barco. Você não está só. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você não está sozinho, Deus está contigo. Diga para ele: não, você não está sozinho, Deus está contigo para te dar vitória. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: não temas a tempestade, ela vai passar. Diga para ele: essa luta vai passar. Diga para o irmão que está do seu lado: a luta vai passar, a prova vai passar, e você vai cantar o cântico de vitória em nome de Jesus. Diga para ele, igreja querida do Senhor: aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Como ter vitória diante da tempestade, como ter vitória diante do dia mau, diante das adversidades. Permaneça no seu lugar. Não adianta querer mudar de lugar, fica firme. Deus não mandou você mudar para lugar nenhum. Permaneça no teu lugar, não saia do teu lugar. Fica onde Deus te colocou, fica firme. A luta vai passar,
Não adianta querer mudar de lugar. Deve ser a igreja, deve ser o pastor. Não. Fica firme no teu lugar. Deus tem vitória para você aonde Ele te plantou. Coma da comida que Deus preparou para você comer. Não fica assim intoxicando com outra comida aí fora, não. Coma da comida que Deus preparou para você. Se fortalece dela. Goste dela. Ah, mas é diferente da comida que eu tenho visto lá fora. A comida que você tem visto lá fora não vai abastecer a tua alma. Esquece disso. Aprenda a comer a comida que Deus preparou para você comer. Ame a comida, goste dela. E você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida, com o seu lar e com a sua família. Isso chama-se fidelidade. Seja fiel. E você vai ver como você vai ser abençoado. Não saia do seu lugar, a menos que Jesus manda. Quando Pedro estava no barco, Jesus disse para o Pedro: desce até aqui. Mandou que ele saísse do barco. Mandou que só Pedro descesse do barco. Desce até aqui. Pedro desceu do barco porque Jesus mandou. Então, enquanto Jesus não te dá direção, enquanto Jesus não mandar você fazer as coisas, fica onde você está. Não saia, porque Deus vai te abençoar. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua vida, da sua família. Aqui neste lugar tem bênção para a sua vida, se você crer. Tem que crer. Eu louvo a Deus porque eu tenho presenciado, eu tenho visto quantas pessoas aqui estão sendo abençoadas. Eu tenho visto aqueles fiéis que estão desfrutando das bênçãos de Deus aqui neste lugar, porque são fiéis. Seja fiel e você vai ver como você vai ser abençoado. Seja fiel e você vai ver que quando a tempestade vier, você não está só. Não está sozinho, Deus está contigo, Ele vai te fortalecer, porque você é fiel. Ele vai abrir porta aonde não tem porta, porque você é fiel e você vai cantar o canto de vitória. Está entendendo, igreja querida do Senhor? Jamais abandona o barco, jamais. Jamais pule do barco, jamais. Fica firme na presença do Senhor. A luta vai passar. Digo com experiência própria. Já passei muitas provas, já passei muitas dificuldades. Nunca pulei do barco, nunca. Nunca. Sempre firme na presença do Senhor. Mais de 30 anos aqui no ministério, SOS Vida. Mais de 30 anos já no ministério, SOS Vida. Nunca desci do barco, nunca. Firme na presença do Senhor, comendo só dessa comida, só. E Deus tem me fortalecido, e Deus tem me abençoado, tem abençoado minha família, tem abençoado os meus filhos. Deus tem dado graça para cada um de nós. Somos fiel ao ministério, somos fiel à palavra que é pregada no ministério. E Deus tem sido fiel para conosco. E quando vem as lutas, quando vem a tempestade, estamos firmados na rocha que é Cristo. E temos a certeza que logo passa, a luta logo passa, a adversidade logo passa. E daqui a pouquinho estamos cantando o cântico de vitória. Gosto sempre daquele versículo que o presbítero Carlinhos ministrou. Sempre tenho vivido ele. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, em nome do Senhor Jesus. Tenho vivenciado isso, eu tenho provado essa alegria que tem vindo pela manhã sobre a minha vida, a vida da minha esposa e a vida da minha família. Temos chorado, sim. Temos passado tempestade, sim. Mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. E sempre estamos cantando o cântico de vitória, porque nós servimos um Deus de vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar, se coloca de pé. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és um Deus santo, um Deus soberano, e o Senhor está aqui neste lugar para abençoar as nossas vidas. Quero pedir a tua bênção para cada pessoa
que participou desse culto, ó Pai. Senhor, abençoa o pessoal lá de São Paulo, ó Pai, lá de Cosmorama, lá da África que está participando, o pastor Paulo, Senhor. Abençoa, Jesus, o pessoal lá de Monte Abrasível, todos aqueles que têm mandado mensagem, participei do culto, foi uma benção. Abençoa o Alexandre, o corretor Alexandre, ó Pai, que não tem perdido um culto, uma palavra, Senhor. Derrama a tua bênção sobre a tua igreja, sobre aqueles, ó Pai, que têm participado dos cultos, ó Pai. Visita cada um deles, derrama a tua bênção, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nessa noite. Cuida de nós, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, que o presbítero Carlos aqui tem uma palavrinha com a igreja.